Olá, boa noite para você que está ao vivo conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai nos acompanhar durante toda esta semana aqui pela Digital Esportes, o nosso Sexta da Inclusão que está chegando e vamos juntos até às 18 horas e 55 minutos, trazendo as notícias do mundo da inclusão, o nosso bate-papo e a conversa de toda sexta-feira é o Sexta da Inclusão. Sempre começa com uma mensagem de otimismo, uma mensagem de apoio e uma mensagem para que nós possamos finalizar, iniciar a semana sempre pensando nas coisas boas da vida. Conta uma história que certa vez dois homens passavam por um tratamento médico. Eles estavam internados. Um ficava deitado na sua cama, do lado de uma janela, e o outro do outro lado do quarto, né? Perto assim da porta do quarto. O homem que ficava do lado da janela, ele levantava e ia até a beira da cama onde ficava a janela e ali ficava narrando para o outro homem o que ele estava vendo do outro lado. Ele falava que tinha um jardim, nesse jardim um lago, e nesse lago muitas pessoas ali caminhavam, andavam de bicicletas, outros praticavam esportes, crianças brincavam, namorados caminhavam de mãos dadas e ficava contando todos os dias alguma história que ele via do outro lado do muro. Um jardim, o parque e um lago muito bonito, que tinha patinhos que saíam da água, iam para a grama, que saíam da grama e voltavam para a água, e aquele outro homem que ficava do outro lado só imaginava: puxa vida, eu aqui deitado na minha cama não posso ver nada disso. Quem dera eu também pudesse estar do lado da cama onde está para a janela. Assim também eu poderia ver coisas bonitas e o meu dia seria bem melhor. O tempo passou e aquele homem que estava internado do lado da janela recebeu alta e foi embora para sua casa. Assim que aquele homem foi embora, o outro paciente pediu com urgência que fizesse a troca da cama. Ele também queria passar para a cama que ficava do lado da janela. Assim foi feito. E depois de tudo isso acontecido, ele levantou com muita dificuldade, se apoiando na parede, e foi até a janela. E com muita decepção, ele olhou do outro lado e viu que só tinha um muro escuro. E sobre o muro só dava para ver um prédio do outro lado. Não tinha jardim, não tinha campo, não tinha lago, não tinha pessoas caminhando, praticando esporte, casais de namorados se abraçando, criança brincando, não tinha nada daquilo. Ele então, decepcionado, perguntou para uma enfermeira por que tinha acontecido aquilo com ele. Estava havendo um grande engano, pois o outro homem falava coisas bonitas para ele, não era possível. E a enfermeira confirmou. É a pura verdade, meu amigo. Nunca teve nada disso. Pelo contrário, aquele homem que estava do seu lado, nem enxergar ele enxergava. Ele era cego. Então ele perguntou: mas por que ele fazia isso comigo?
talvez para motivá-lo, ou talvez para mostrar que a gente enxerga o que a gente quer, ou a gente passa a enxergar as coisas boas da vida, ou vamos sempre enxergar o mal, e enxergando o mal, vamos só praticá-lo dentro desta nova sociedade. A escolha é sua, a escolha é minha. Vamos ter uma nova visão ou vamos ficar na visão velha, na visão egoística de querer enxergar só aquilo que nos convém? Agora sim, com toda a equipe aqui na Digital Esportes, chegando para mais um Sexta da Inclusão. Vamos juntos até às 18h55 com toda a nossa equipe, hein? Trocando a sua atenção pelo mundo da notícia, da inclusão, pelo mundo da boa nova. Vamos ficar juntos com toda a nossa equipe, hein? Eu, Paulo Meyer, o Wilson Andrade, a Luana Marinho, nossos consultores, né? Hoje vamos ter a presença da Maria Isabel Silva, falando sobre a LBI, e também agradecendo aqui as nossas tradutoras, intérpretes, né? A Fernanda Rodrigues e a Fernanda Carolina do Carmo. Hoje, as duas Fernandas, né, estão junto conosco. Um abraço para elas também. E para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está nos acompanhando. Daqui a pouquinho o Wilson traz no seu bom dia, boa tarde, boa noite. Ele vai trazer todas as plataformas que nós estamos aqui pela Digital Esporte. Aliás, sem perder tempo, o bom dia, boa tarde, boa noite para você, Wilson Andrade. Bom dia, boa tarde, boa noite, Paulo. É isso mesmo, começando mais um Sexta da Inclusão pelas plataformas da Digital Esporte no Facebook, no YouTube, da São Paulo Digital Facebook, YouTube, a Central Brasileira de Inclusão também no Facebook, entre outras plataformas, é Twitter, é de tudo nessa transmissão aqui pela Central Brasileira de Inclusão. Lembrando, Paulo, que hoje vamos ter como destaque aqui o Antônio Carlos Sestaro, ele que é presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e conselheiro titular do CONAD. A gente vai estar falando um pouquinho da reunião do CONAD que aconteceu na semana passada, que falou sobre a prioridade na vacinação contra a Covid-19 para pessoas com deficiências que recebem o BPC. Essa reunião que teve vários atritos, até mesmo com a secretária nacional, né? E o Antônio Carlos Sestari vai falar um pouquinho sobre essas questões aqui com a gente. Vamos estar trazendo várias notícias também, e eu chamo também aqui para se apresentar a jornalista Luana Marinho e falar um pouquinho também o tema que ela vai trazer hoje para a gente também na entrevista esportiva, né, Paulinho? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está acompanhando a gente em todas as plataformas da Digital Esportes. É um prazer estar aqui mais uma sexta-feira com o Wilson, com o Paulo, com as meninas intérpretes, com os nossos convidados. Hoje, né, a gente comemora aí o Dia do Silêncio, e lembrando, então, que as modalidades do Fut5 e Goalball precisam muito do silêncio, né? A gente só pode vibrar na hora do gol, só pode gritar gol, né? E para falar um pouquinho aí sobre os Jogos Paralímpicos que estão chegando, uma das modalidades em que a gente tem a preferência, com certeza vai vir medalha, é o goalball. Vai estar aqui com a gente Leomon Moreno, considerado o melhor jogador do mundo dentro da modalidade. Daqui a pouquinho o Leomon está aqui ao vivo. Quem estiver nos escutando, participe pelas redes sociais da Digital Esporte, mande sua pergunta, tire suas dúvidas, mande seu recadinho, que o Leomon vai ter muito prazer em responder. Paulo?
Perfeito, então, Luana, seja bem-vinda também, né? 18h03, hora de Brasília. Lembrando que nós estamos também pelo aplicativo da Digital Esportes, né? O aplicativo da Digital Esportes, Rádios Nets e também o nosso aplicativo próprio. Você pode participar deixando seu recadinho no chat. A Luana daqui a pouco vai mandar o abraço para você que está nos acompanhando aqui, né? Meu amigo Wilson Andrade, muitas notícias durante a semana. Muita coisa aconteceu, né? No mundo da inclusão, e a gente vai começar a trazer esse primeiro giro de informações aqui dentro da nossa programação, meu amigo Wilson. Vamos então chegando já com informação, Paulinho, vamos lá. Vai à sanção projeto que amplia a lista de doenças rastreadas pelo teste do pezinho no SUS. O plenário do Senado aprovou no dia 29 a PL 5.043 de 2020, projeto de lei que amplia o número de doenças a serem rastreadas pelo teste do pezinho, feito no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse teste é feito a partir da coleta de gostas de sangue dos pés dos recém-nascidos. O relator da matéria no Senado foi o senador Jorge Cazuru. O texto agora vai para a sanção do presidente da República, Paulo. Isso é uma luta já de há muito tempo, né, que veio liderada pelo Instituto Vidas Raras, e todos, né, os brasileiros atuaram com abaixo-assinados, né, pedidos. Algumas cidades do Brasil, como a própria capital paulista, acabou, né, ampliando já o próprio teste do pezinho por leis municipais. E agora chegou até Brasília, passou pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, agora passa para a responsabilidade do senhor presidente, né, o Jair Bolsonaro, que nós esperamos que ele possa sancionar isso o mais rápido possível, né? Que isso não está ligado a um movimento, a um interesse próprio, e sim uma situação de saúde pública, pois através do teste do pezinho, muitas doenças e até mesmo deficiências poderão ser detectadas e um tratamento precoce poderá ser iniciado, e até mesmo muitas situações favoráveis poderão acontecer nesse caso, viu, Wilson? Eu espero que isso seja sancionado o mais rápido possível e isso se torne, né, obrigatoriedade, e o nosso Sistema Único de Saúde comece a colocar em prática o mais rápido possível, que não se demore aí 6 meses para sancionar, mais 1 ano para entrar em vigor, né? Que tudo isso, e depois mais 1 ano para se adaptar. Não, que isso possa ser em um tempo mais rápido possível, sancionado, entrado em vigor, e o nosso Sistema Único de Saúde apto para exercer essa nova lei, viu, Wilson? Tá certo, Paulo. E só lembrando, o pessoal pode estar deixando um recadinho aqui, mandando alôs, quem está acompanhando a gente aqui no nosso chat, tá certo? Daqui a pouquinho a Luana vai passar os recadinhos aqui. Vamos com mais uma notícia aqui. Desenho Universal deve integrar grades dos cursos de arquitetura. No final de março, o Ministério da Educação definiu que o tema Desenho Universal, conceito também chamado de Design Universal, que resumidamente busca a inclusão e acessibilidade, deve fazer parte da grade curricular dos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo do Brasil. O despacho, como logo parecer, CNE-CES, é o número 948 de 2019 do Conselho Nacional de Educação. Foi publicado no Diário Oficial da União. Os documentos deliberam sobre a alteração da resolução CNE-CES 2 de 2010, ao qual instituiu as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em arquitetura e urbanismo, Paulo. Bem,
às 18h05, né? Hora de Brasília. Muito obrigado você que está acompanhando a nossa Digital Esportes e o programa Sexta da Inclusão. Esse é um outro assunto, Wilson, muito interessante. Depois eu queria a sua opinião também, né? Opinião, depois a Luana vai compartilhar conosco e ver se já tem alguém que vai dar opinião, né? Quero mandar aqui também um abraço para o César Panzeri, que é ligado à área, ele que é engenheiro civil, né? O César está na cidade de Garça, nos acompanhando. Um abraço também para a arquiteta, a Márcia Micai, que nos acompanha aqui na capital paulista. E na cidade de Rio Claro, a engenheira civil, a Lígia Mackey, né? São pessoas mais próximos da gente, são pessoas ligadas, né? a toda essa problemática. Isso é uma luta também que a gente, como pessoa com deficiência e ligada à inclusão, a gente já trava alguns anos, né, para que isso se torne lei e venha a ser colocado em prática, né? Não só como um adendo a mais nas obras públicas, apenas mais um, né? Mas que isso se torne, Wilson, na nossa opinião, algo que é natural nas construções, seja elas públicas ou privadas, né? Que quando que se trata esse desenho universal para ter o acesso à acessibilidade para as pessoas que têm dificuldades de locomoção visual, né? Tem assim domínio e é também uma preparação não só para aqueles que já estão deficientes, mas que no futuro as pessoas que possam vir a estar deficientes por uma situação, por um problema genético, por um acidente ou por um problema vascular, né, um AVC ou qualquer outra situação dessa, as pessoas não são pegas de surpresa, né? Quando se trata principalmente nas construções públicas, nos conjuntos habitacionais, que às vezes, quando você adquire, é uma alegria total por estar deixando o aluguel, que maravilha, né? E quando surge uma dificuldade dessa, aí você vê que você está em uma situação que não tem para onde correr e fica complicado, né? Então, isso, Wilson, a gente fica feliz, porque é mais uma conquista que a gente torce, pede, cobra e até mesmo reza para que seja colocado em prática o mais rápido possível, viu, Wilson? Tá certo, Paulo. Dentre várias coisas, né, que acontecem, que negativas, ao menos algumas coisas acontecem que nos deixam felizes, né, Paulo? É que nem você falou, essa discussão, até mesmo com relação a projetos habitacionais, que muitas vezes a gente tem experiências próprias, de que muitas vezes as pessoas nos procuram alertando, olha, eu comprei um condomínio, comprei um imóvel num condomínio, eu não era pessoa com deficiente e me tornei uma pessoa com deficiência. E agora o que eu faço? E daí você vê esses projetos habitacionais populares, não tem muito o que fazer, não se dão caminhos para isso. Justamente por ser financiado, etc., não pode estar trocando o imóvel, e que nem você falou, uma felicidade tão grande depois pode se tornar um complicador, né, Paulinho? Infelizmente. Paulo, vamos passar para a Luana, ela que sempre tem bastante recadinhos, para ela estar mandando alguns alôs para o pessoal que está nos acompanhando. Vamos lá então, Luana, vamos trazer aqui como diz, né, os abraços do nosso Sexta da Inclusão, porque daqui a pouquinho tem mais notícias. Aliás, o Wilson começou hoje com duas notícias espetaculares, né? Duas notícias boas, né? Esperamos que continue assim, viu, Luana? Sempre trazendo notícia boa, Wilson, viu? Tomara, né? Notícia boa é sempre bom. Bom, nós estamos aqui, a gente está com o pessoalzinho, tem o Marcelo Joanoni, que está dando uma boa noite para todo mundo. Temos também os jogadores do INV, né, do Instituto Nova Visão.
está mandando um super abraço, eles toda sexta-feira acompanham aqui, o presidente Edmar Novaes, o vice-presidente Marcos Olímpio, estão mandando um super abraço. Nós temos também o Valdeilson Gonçalves. Ele está perguntando, eu acho que é uma pergunta. Sou definido, gostaria de ter o passe livre. Eu acho que ele corrigiu aqui, sou deficiente, né? Depois. Sou deficiente, ele completou aqui, né? Sou deficiente e gostaria de ter o passe livre. Eu acredito que ele está perguntando. Daqui a pouquinho a gente pode ter algum consultor, né? Ou, não hoje, mas semana que vem a gente traz alguém para falar sobre o tema, sobre o passe livre. Temos também um beijinho para o Márcio Moncler, que é um jogador de goalball do Santos. Tá assistindo, está acompanhando a gente. Por enquanto, os recadinhos são esses. Paulo, Wilson. Muito bem, Luana, muito bem, obrigado por hora, né, por todas as pessoas que estão participando conosco, né, nosso amigo Marcelo aqui da cidade de Rio Claro. Eu vou pedir um carinho todo especial para vocês, quando participar, deixa a sua cidade, de onde você está se comunicando conosco, né? O Valdeilson fez uma pergunta aqui, né, Wilson? Ele gostaria de saber, você tem por hora alguma informação ou vai ficar um assunto para uma consultoria futura, Wilson? Paulo, a gente vai trazer essas informações de forma mais abalizadas, a gente pode estar trazendo num próximo programa, porque essa questão de passe livre, existe a questão do passe livre, no caso, para transporte interestaduais, aqui existe, no caso das intermunicipais, não, que nem aqui no nosso município, não existe dentro do município, então tem algumas questões, mas a gente vai falar aí, no caso, da amplitude com relação a nacional, né, que é o interestadual. A gente vai falar, a gente traz para um próximo programa detalhes maiores sobre essa questão desse passe livre, que hoje dá para fazer até por meio da internet, tá? Numa página específica, salvo engano, acho que é Ministério dos Transportes, alguma coisa assim, mas a gente traz especificamente esse tema no próximo programa, agradecendo o Valdeilson por estar nos acompanhando, mas a gente vai trazer sim na próxima sexta-feira. Paulo, vamos chamar agora o Antônio Carlos Sestaro? Muito bem, então vamos conversar com o Antônio Carlos Sestaro, ele que é presidente nacional, né, da Federação. Ô Wilson, faz favor, eu gostaria que você chamasse o presidente para conversar conosco, né? Você tem maiores detalhes sobre a federação, sobre a sua atuação, 18 horas e 15 minutos, você chamasse o presidente Antônio Carlos. É isso aí, Paulinho. Antônio Carlos Sestaro, ele é presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e conselheiro titular do CONAD. O CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Já está na tela aí, Paulinho, Antônio Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, Wilson. Obrigado, Paulo, por estar aqui com vocês na Digital Esporte, nessa Sexta da Inclusão. Primeiramente, eu vou me autodescrever. Eu sou um homem de 68 anos, tenho pele branca, não tenho cabelos, sou careca. Estou vestindo uma camiseta azul escura e no meu fundo tem uma parede branca com um quadro com a camisa de um time de futebol. É uma honra estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre a minha atuação, principalmente na reunião que tivemos do CONAD, com o Ministério da Saúde, sobre a questão da vacinação e questão do BPC. Paulo? Presidente, como esportista, né, e a nossa Digital Esportes é a rádio de todos os esportes, e o Paulo Meyer, por não enxergar, qual é a camisa do time de futebol que está aí, presidente? Então, Paulo, eu não falei o time,
Foi justamente para não criar uma Não falou. situação. É a camisa, eu vou colocar, é a camisa do Santos Futebol Clube, autografada pelo Pelé. Então, eu não quis criar. O Santos perdeu ontem, Paulo, então eu... Não, mas. Paulinho, e Oi, Paulinho, hoje a Wilson. entrevista, o jogador de golbol, o Leomon, ele é da equipe do Santos. Acho que a Luana pode confirmar essa informação, não é isso, Luana? É isso mesmo, o Leomon Moreno, jogador do Santos, além da seleção brasileira de golbol. E nós temos aí todo o pessoal do Santos na expectativa, o técnico Danilo Hong, que está assistindo, esperando a entrevista do Léo, o Márcio Moncler, está todo mundo esperando aí. É o Leomão, que é o melhor jogador de goalball, né, do mundo. A gente, como deficiente visual também, fica muito feliz, né? Ele que joga pelo Santos Futebol Clube, o Santos que está vivendo aí um momento um tanto difícil, mas vai superar tudo isso. Mas o assunto aqui é Sexta da Inclusão. Depois, às 19 horas, chega o pessoal do Speed Show, que vai falar sobre Fórmula 1. Às 20 horas, as meninas, que hoje tem o tricolor só delas, vai falar sobre esporte. E tem a nossa equipe aí para falar sobre futebol e outros esportes. Ô, Wilson, por favor, comanda a entrevista com o presidente Antônio Carlos Sestaro. Ok, Antônio Carlos, na semana passada aconteceu a reunião do CONAD. O senhor, como titular, né, conselheiro titular do CONAD, a gente acompanhou até a colocação do senhor e a qualquer coisa o senhor me corrige, tá? Mas a celeuma, vamos dizer assim, um dos assuntos discutidos naquele momento foi com relação à vacinação das pessoas com deficiência, do qual a secretária nacional defendeu ou colocou, expressou o programa de imunização, no qual colocaria as pessoas com deficiência que recebem BPC como prioritário, tanto que semana que vem já começa a vacinação destas pessoas. E daí houve uma discussão todos sobre essa questão, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o que aconteceu na reunião e pode fazer até a colocação que o senhor fez, falar um pouquinho sobre toda essa questão que foi discutido no CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Muito bom, Wilson. Então, deixa eu fazer um breve histórico, né? Desde que houve o primeiro plano nacional, as pessoas com deficiência não foram priorizadas, como diz a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 9º, está muito claro que é prioritário o atendimento às pessoas com deficiência, principalmente em calamidades. Então, o governo não cumpriu a Lei Brasileira de Inclusão. E aí nós começamos a ter reuniões, o CONAD se manifestou no Ministério da Saúde sobre esse assunto e não tínhamos resposta. E nós começamos a ter reunião com o Ministério da Saúde para que as pessoas com deficiência fossem atendidas imediatamente. Na primeira reunião que nós tivemos com o Ministério da Saúde, quando nós levantamos a questão de descumprimento da lei, o representante do Ministério da Saúde, que é um médico infectologista, ele nos respondeu dizendo que, enquanto médico, ele não poderia responder à questão jurídica. E aí nós começamos a questionar como seria essa prioridade. E a resposta sempre foi que a priorização que era feita através de uma câmara técnica existente no Ministério da Saúde, de vários especialistas, e que a prioridade seria pelas análises epidemiológicas das pessoas. Então, os grupos seriam considerados de acordo com o seu risco de morte. Bom, fizemos várias reuniões. Na reunião de abril, o Ministério da Saúde ele veio e nos trouxe a informação de que a próxima revisão do plano iria colocar as pessoas com deficiência que estivessem no BPC. Lá em abril, nós já falamos com o Ministério da Saúde que nós éramos totalmente contrário a esse tipo de, entre aspas, de escolha, né? Porque, na verdade, nós estamos fazendo escolhas.
pela falta de vacina que existe no país, nós estamos tendo que escolher quem vai tomar ou quem não vai tomar vacina e quando vai tomar a vacina. Então, já em abril, nós nos manifestamos totalmente contrário à utilização do BPC como parâmetro para a escolha da pessoa com deficiência. E por quê? Porque se o critério de prioridade era a análise epidemiológica dos grupos de pessoas, que fosse seguir esse grupo. E mais, na época dos idosos, não houve esse tipo de colocação de BPC, ou seja, mais uma discriminação para as pessoas com deficiência. Bom, o CONAD, ele criou uma comissão, da qual eu faço parte, uma comissão temporária, né, da vacinação. Essa comissão se reuniu logo após que o Ministério da Saúde publicou a nota técnica 467. E a nota técnica 467, na fase 1 e na fase 2, ela colocou pessoas com comorbidades e colocou pessoas com deficiência que usam o BPC. A nossa comissão fez uma análise dessa nota técnica e nós trouxemos as incoerências, a própria contradição da nota técnica. Por quê? No parágrafo 2.2, eles colocam exatamente isso que eu falei, que a prioridade das pessoas será através da análise epidemiológica. E na própria conclusão da nota técnica, ele volta a repetir que os grupos prioritários para a vacinação será realizado com as análises epidemiológicas e evidências científicas. Ora, se na própria nota técnica ele já diz que a prioridade é pautada na análise epidemiológica, nos estudos científicos, como colocar o BPC como uma condição de escolha para a pessoa com deficiência? Então, nós fizemos um relatório, a nossa comissão, encaminhamos ao plenário, e aí essa nota foi lida no dia 29, por mim, na reunião do CONAD, dizendo exatamente isso, que a comissão entendia que a nota era contraditória ao colocar, em primeiro, ele colocou simplesmente comorbidade, ele não trouxe questões que na nota a gente até exemplifica, de diabetes, de doenças neurodegenerativas, obesidade mórbida grau 3. Então, nós repudiamos a nota 467 e pedimos para que ela fosse corrigida. O CONAD encaminhou um ofício ao ministro da Saúde, ofício 76 de 2021, praticamente relatando toda essa nossa observação e pedindo para que a nota fosse revisada e que fosse excluído o parâmetro BPC. Num exemplo até que eu dei para ele em abril, eu disse que, fazendo um comparativo, uma pessoa que não tivesse um pé, uma parte de uma perna, uma pessoa com uma deficiência física, e estivesse recebendo o BPC, essa pessoa, de repente, estaria passando na frente de uma pessoa com uma doença muito mais severa, que não estaria sendo atendida, ou mesmo uma deficiência visual, ou uma deficiência física, em que, às vezes, as pessoas não sabem se do lado alguém está de máscara ou está sem máscara. Então, nós não entendíamos que o BPC fosse um parâmetro para essa, entre aspas, escolha. Quando a secretária Priscila vem, e na verdade eu inclusive falei isso na própria reunião do CONAD, para mim não foi surpresa nenhuma, ela veio fazer o papel do governo, né? Tentar explicar o inexplicável, que é a falta de vacina, e aí ela vem defender a utilização do BPC como parâmetro para prioridade da pessoa com deficiência. Então, essa priorização não tem embasamento científico nenhum, ao contrário, ela está apenas no âmbito social, e lá na nota nós falamos sobre isso,
que hoje a questão dessa escolha, dessa priorização, é uma questão de saúde, não é uma questão social. Respeitamos, sim, os grupos vulneráveis socioeconomicamente, mas nesse momento em que nós apontamos cientificamente que grupo de pessoas se acometida pelo vírus tem muito mais risco de ir a óbito, então não seria o BPC um parâmetro a ser utilizado. E fazendo referência à síndrome de Down, nós levamos estudos para o Ministério da Saúde, comprovando em 6 ou 7 países, esse estudo foi feito, em que as pessoas com síndrome de Down, pelo seu sistema imunológico, pelo seu envelhecimento precoce, ela tem 4 a 10 vezes mais riscos de ir para uma UTI ou de ir a óbito. Então, esse estudo foi levado para o Ministério da Saúde, esse estudo foi acolhido, tanto é que as pessoas com síndrome de Down estão sendo vacinadas após os idosos. Foi o mesmo parâmetro que o Ministério da Saúde vinha adotando, que é análise epidemiológica. Então, o BPC, para nós, é um afronte a esse tipo de momento que a gente está vivendo. Então, nós já tínhamos, em março, feito uma nota ao Ministério da Saúde, pedindo a priorização da vacina para todas as pessoas com deficiência, junto com os idosos, né? Nós entendíamos que as pessoas com deficiência que já tinham sido desconsideradas da Lei Brasileira de Inclusão, elas deveriam ser vacinadas junto com os idosos. Isso não foi atendido e nós dissemos ao Ministério da Saúde que toda vez que eles marcavam reunião, na verdade, eles estavam ganhando tempo para poder chegar à vacina ou para poder ter mais tempo para responder. Então, nós chegamos, inclusive, a ser questionados se nós teríamos como apresentar para o Ministério da Saúde como seria isso, essa situação. E nós respondemos que quem tem todas as informações é o próprio Ministério da Saúde. E aí veio várias perguntas no sentido de quantas pessoas com deficiências vieram a óbito nessas 400 e poucas mil pessoas. Ninguém sabe. Não há um acompanhamento, o que para nós é uma situação muito ruim, porque não nos tira uma forma de uma política pública que possa agir numa próxima pandemia, que Deus queira que não aconteça, mas que a gente possa refletir no que realmente aconteceu. Então, essa reunião do CONAD, como você falou, foi uma reunião bem tumultuada, porque a colocação que a secretária nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência fez não foi, no nosso entendimento, uma posição de luta pelo direito das pessoas com deficiência, e sim foi uma posição de uma pessoa de governo, de uma secretária de governo. Então, o CONAD não acolhe esse tipo de comportamento, de posição, porque entendemos que, ao não cumprir a Lei Brasileira de Inclusão, o governo deixou de cumprir a lei e, com isso, ele deve ser responsabilizado. Em janeiro desse ano, a Federação Síndrome de Down ingressou no Supremo Tribunal Federal como amicus curiae, amicus curiae é o chamado Amigos da Corte, numa ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, e naquela oportunidade a Federação Síndrome de Down já pedia a imediata vacinação de todas as pessoas com síndrome de Down e de todas as outras deficiências. E fazíamos, naquela oportunidade, referência e embasado na Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência e embasado também na Lei Brasileira de Inclusão. O relator, o ministro Lewandowski, com todo respeito ao ministro, mas ele não observou o estrito cumprimento da lei, e ele remeteu ao Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde pudesse fazer a melhor encaminhamento para aquele pleito. Ele indeferiu a nossa liminar,
e encaminhou ao Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde tomasse as medidas cabíveis, né? Então, desde janeiro que a gente vem lutando, desde dezembro que a gente vem lutando para que as pessoas com deficiência sejam vacinadas imediatamente. E o governo, no nosso entendimento, veio só ganhando tempo, e agora nós estamos num momento em que, graças a Deus, em várias cidades, inclusive vários prefeitos e estados, inclusive, estão desconsiderando o BPC como uma necessidade para a vacinação. Então, isso para nós já é um alento no sentido de que as pessoas com deficiência sejam reconhecidas como direitos da vacinação imediata e que não seja o BPC uma condição para que elas sejam vacinadas. Então, graças a Deus, eu tenho recebido muitas notícias e que em várias cidades o BPC não está sendo motivo de restrição para a vacinação das pessoas com deficiência. Presidente, eu aproveito a oportunidade para dizer que nós, né, a minha família INV, Instituto Nova Visão, o Instituto Nova Visão dá todo o apoio ao movimento Vacina Já PCD. Semanalmente os jogadores estão, né, fazendo vídeos de apoio, estamos colocando nas nossas redes sociais, sabemos a importância e o quanto agilizar, né, esse processo de vacinação para as pessoas com deficiência é importante e vai, né, refletir numa melhora dessa pandemia em todos os sentidos. Uma das preocupações nossas, inclusive no grupo nacional, que a gente também faz parte, nós já inclusive chegamos a comentar isso, é a preocupação de que em alguns estados, nada contra profissionais, seja da segurança, seja da educação, seja do porto, nada contra eles. Acontece que alguns estados estão colocando profissionais na frente das pessoas com deficiência. Então, isso para nós é muito preocupante, né? Aqui em Santos, onde eu moro, por exemplo, hoje mesmo teve uma manifestação dos portuários, né, do pessoal que trabalha no porto, dizendo que eles vão fazer greve se não forem vacinados. Nada contra, eles também têm o direito. Agora, a questão, como eu falei do início, pela falta de vacina, é uma escolha numa condição epidemiológica. Quem está mais sujeito a um risco se pegar o vírus numa questão de saúde? Então, infelizmente, esse é o nosso país, né? O nosso momento que estamos vivendo. Então, a preocupação nossa é que estados e municípios não passem na frente das pessoas com deficiência qualquer grupo de profissionais, né? Primeiro, nós temos que terminar de vacinar esse grupo das pessoas com deficiência, com comorbidades que estão sendo vacinados. Depois tem lá a prioridade que o próprio Plano Nacional definiu, né? Mas nós entendemos que, como eu falei, as pessoas com deficiência deveriam ter sido vacinadas junto com os idosos, no mínimo, junto com os idosos, para que eles pudessem estar garantidos no que a lei prevê que é a prioridade no atendimento à saúde. Wilson Andrade, amigos, né, o presidente Antônio Carlos e demais que estão nos acompanhando pela nossa Digital Esportes, né? A grande verdade, a gente sempre discute e fala, né? O direito à vacina são de todos os grupos, de todos os seres humanos, né? Infelizmente, ainda a gente está vivendo em um país onde a gente tem que brigar por prioridades, né? Porque, infelizmente, a grande realidade é que quem tinha a obrigação de olhar por nós, infelizmente, não estão olhando, né? Então, a gente, como o senhor falou, presidente, né, que aí na cidade do senhor, em Santos, os portuários estão ameaçando fazer greve, é um direito deles, né? Agora, se essa vacinação em massa já estivesse acontecendo no Brasil há muito tempo, como tinha, né, foi
ventilado que era necessidade, se deixasse essas discussões eleitoreiras, baratas de lado, e fosse para uma ação efetiva realmente, hoje nós teríamos, né, grupos de profissionais, grupos de pessoas com mais de 70%, pelo menos, todos já vacinados, e a história seria outra, né? Como eu concordo em tudo que é uma das grandes lutas nossa, né? Não só todos os deficientes têm o seu direito, claro, dentro das deficiências, a síndrome de Down era a que mais chamava atenção, a que mais corria risco para essa necessidade. E também temos que olhar, né, para os deficientes que têm uma vida ativa, os deficientes que nas grandes cidades brasileiras enfrentam lotações, 2, 3 ônibus por dia, os deficientes que têm uma vida ativa, trabalhando, que corre o risco, tem que sair na rua para ganhar o pão de cada dia, né? E esse critério governamental não olhou isso, olhou uma questão social. E nem sempre um BPC, que a gente não discute aqui a necessidade, a realidade de uma pessoa que recebe o BPC, mas às vezes, presidente, ele tem até a questão de saúde física até mais privilegiada do que certas ou outras deficiências. Então, não poderia jamais BPC ser um critério de vacinação. E nada contra quem recebe e quem precisa, mas jamais o BPC poderia ser critério de vacinação nesse nosso país. Mais alguma coisa, Wilson, para a gente encerrar com o presidente, porque temos ainda... Eu só queria fazer uma colocação para depois passar para o presidente Antônio Carlos para ele encerrar, porque a gente tem mais 2 minutinhos, tá, presidente? Só queria fazer uma colocação do que ele pontuou aqui. Essa questão da informação que queriam de quantas pessoas foram a óbito e eram pessoas com deficiência. Há muito tempo, senadores, a sociedade, todas as pessoas com deficiência estão requerendo que tivesse na fichinha lá das pessoas que foram acometidas da Covid-19, que tivesse lá se era pessoa com deficiência e não. Isso nunca aconteceu. O Ministério da Saúde nunca fez um decreto, sei lá, uma portaria, o que for, para que tivesse essa questão. Eu não sei se é porque informações, às vezes, vamos dizer assim, faz com que, se você tiver informação, você tem que aplicar a política pública. Então, às vezes, é mais fácil você não ter informação para, na hora H, jogar isso. Não, mas eu não tenho informação, não sei o que fazer. Então, não sei se foi por isso, tá? Eu tô falando aqui, não sei se foi por isso. Mas há muito tempo, movimentos sociais, movimentos de luta da pessoa com deficiência, senadores, várias ações foram, vários ofícios requerendo que o Ministério da Saúde colocasse lá, porque com relação ao recorte, se a pessoa é negra ou não, conseguiram. Mas o recorte, se a pessoa que foi acometida do Covid é pessoa com deficiência ou não, nunca foi detalhado isso. Então, não temos os números mesmo de quantas pessoas foram a óbito, não temos os números mesmos de quantas pessoas com deficiência tiveram Covid. Eu só queria fazer essa colocação e queria passar a palavra para o Antônio Carlos Sestari para finalizar, por favor, e obrigado pela participação. Muito, muito boa colocação sua, Wilson. Isso foi, inclusive, uma das coisas que eu falei para o representante do Ministério da Saúde, que no aplicativo Conect de SUS poderia existir lá um campo da pessoa colocar se tem deficiência e qual a deficiência. Ele disse que ia levar essa coisa. Agora ninguém... Não é possível, né? Nós precisamos falar, olha, coloca no aplicativo Conect de SUS um campo se a pessoa tem deficiência e qual é a deficiência, né? Eu só queria trazer um outro ponto da síndrome de Down, que nós fomos em alguns momentos, né, questionados, embora apresentássemos os estudos, mas tem uma questão mais humanitária. As pessoas com síndrome de Down, elas têm uma expectativa de vida de 60 a 62 anos de idade. Então, você deixar para vacinar uma pessoa depois do grupo de 60 anos, praticamente você está tirando aí uma expectativa, né? Então, é até uma questão humanitária nessa questão da síndrome de Down, além das questões que nós apresentamos do grau de risco de 4 a 10 vezes mais pelo seu sistema imunológico, pelo seu envelhecimento precoce. Então, quero agradecer aqui a Digital Sports, essa Sexta da Inclusão, ao Paulo Meyer, ao Wilson, um abraço também para a Luana,
Obrigado aí à intérprete, não está aparecendo o nome aqui, mas obrigado também à intérprete. E dizer que, enquanto presidente da Federação Síndrome de Down, estamos sempre à disposição, enquanto conselheiro do CONAD também, podem contar com a gente, tenham a certeza que a gente vai lutar até a última pessoa com deficiência estar vacinada nesse país. A nossa luta não se encerra em nenhum momento, só depois que todos nós tivermos sido vacinados. Então, muito obrigado e boa noite a vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela participação, Antônio Carlos Sestaro, que falou conosco, né, sobre toda essa polêmica, toda essa problemática que aconteceu na última reunião do CONAD, isso em Brasília. Vamos seguindo aqui, Wilson. Olha a hora de Brasília. Acerte conosco, Wilson Andrade. Agora, 18h42, Paulo, já vamos estar chamando, ele está presente pessoalmente. Mas ela mandou um vídeo e fechando esse assunto, porque está falando também sobre a prioridade na vacinação. Então eu vou abrir a tela aqui e a gente vai colocar e vai deixar só a intérprete no canto da tela e o vídeo da Maria Isabel, para depois a gente voltar direto com a entrevista da Luana com o Leomon, que é o Leomon Moreno, jogador de goalball, o melhor do Brasil e jogador do Santos, tá bom, Paulo? Não, Wilson, é o melhor do mundo, é o Pelé do goalball brasileiro. Desculpa. É o Pelé do Maurício, desculpa, Leomon. Tá certo, Paulinho. Então vamos lá com a Maria Isabel. Eu vou compartilhar a tela aqui, então. Vamos lá. Espera aí que eu vou compartilhar a tela aqui. Olá, amigos. É uma honra estar participando aqui do Sexta da Inclusão. O meu agradecimento ao convite ao Paulo Meyer e ao Wilson Andrade, uma honra participar. É sempre bom falar sobre inclusão, sobre as questões das pessoas com deficiência, sobre a lei brasileira de... Voltando aqui para reiterar cegas. Tá? As pessoas cegas, elas têm a necessidade... Pessoal, desculpa, mas eu acredito que não tá saindo o áudio, não é isso? Nas paredes, nos objetos, nas superfícies, ainda que se utilize nas pessoas, né? Ainda que se utilizem álcool gel o tempo todo, essa necessidade de se tocar nas pessoas, nos objetos e nas coisas, necessidade em função de reconhecer o ambiente. Desculpa, pessoal, mas eu acredito que não estava saindo o áudio, não é isso? Paulo, você estava escutando o áudio da Maria Isabel aí? Quando você voltou a falar, sim. Antes, não. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar novamente, tá, colocar o vídeo. É uma outra tentativa aqui, tá certo? Desculpa pela falha. Eu vou tentar mais uma vez aqui, tá, pessoal? Porque a intérprete, eu vi que ela parou ali, justamente porque estava sem áudio. Eu vou tentar mais uma vez. Espera aí, só um minutinho.
Peraí, só um minutinho, eu estou tentando aqui compartilhar a tela. Só um minutinho. Vamos lá. Vou tentar compartilhar mais uma vez a tela. Olá, amigos. É uma honra estar participando aqui do Sexta da Inclusão. O meu agradecimento ao convite ao Paulo Meyer e ao Wilson Andrade. Uma honra participar. É sempre bom falar sobre inclusão, sobre as questões das pessoas com deficiência, sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que eu quero estar sempre voltando. A importância do respeito à Lei Brasileira de Inclusão. Gente, é uma lei 13146 de 2015, está vigente, ela foi publicada em 2015, está vigente desde janeiro de 2016, portanto, há mais de 5 anos que nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, não é? Então, já passou da hora dela ser conhecida e respeitada. Um aspecto que eu gostaria de destacar hoje é a questão da prioridade das pessoas com deficiência. Desculpe, eu estou balançando um pouquinho o telefone porque eu estou em trânsito. Eu fiz questão de parar para gravar esse vídeo, para mandar para vocês, para destacar na Sexta da Inclusão a importância do aspecto prioritário. Por que as pessoas com deficiência têm necessidade de terem uma condição prioritária nos atendimentos públicos? E também na pandemia, né? Por que as vacinas contra a Covid-19 não foram oferecidas desde o início para as pessoas com deficiência? Desde o primeiro momento, desde o ano passado, desde o início de 2020. A Lei Brasileira de Inclusão ela estabelece, no seu artigo 9º, a prioridade no atendimento público às pessoas com deficiência. Em relação à Covid-19, em relação à pandemia, existe um aspecto bem interessante que a gente tem que observar, que é o seguinte, por exemplo, as pessoas cegas, tá? As pessoas cegas, elas têm a necessidade de tocar nas coisas, nas paredes, nos objetos, nas superfícies, ainda que se utilize, nas pessoas, né? Ainda que se utilizem álcool gel o tempo todo, essa necessidade de se tocar nas pessoas, nos objetos, nas coisas, necessidade em função de reconhecer o ambiente, reconhecer, se comunicar. Então, isso torna a pessoa com deficiência visual mais vulnerável, não é? Nesse momento da pandemia. Outra coisa, em relação, por exemplo, às pessoas com deficiência intelectual, muitas vezes a questão da cognição, né, do entendimento, nem sempre facilita a compreensão de que há necessidade de higienizar as mãos o tempo todo, higienizar os objetos, utilizar máscara. Então, muitas vezes, as pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, existem vários níveis. Certamente, uma pessoa com deficiência intelectual com bastante comprometimento, ela vai ter a assessoria de um cuidador, o contato com o cuidador, né? O cuidador, o responsável, vai estar próximo, dando assistência nesse cuidado com a higienização, nesse cuidado com o uso do álcool gel e da máscara. Mas no caso de uma pessoa com deficiência intelectual limítrofe ou de médio comprometimento, ela pode ter bastante autonomia para trabalhar, para estar em todos os ambientes, e aí ela está também com maior risco de vulnerabilidade, né, de contaminação. Então, é importante nós sabemos agora, o meu destaque nós sabemos que nesse momento as pessoas com deficiência estão já sendo vacinadas. Mas por que só agora, né? Por que só agora, mais de um ano após a pandemia estar instalada? Então, eu gostaria de pedir muito que
a todos que estão nos vendo e nos ouvindo, para que contribuam, para que disseminem o máximo a Lei Brasileira de Inclusão, para que a gente possa torná-la mais conhecida e também, em função disso, mais respeitada. Respeito. É isso aí, gente. Essa, então, é a sua cesta da inclusão. Acabamos de Abel, que falou sobre a vacinação também. Paulo, vamos já chamar diretamente a Luana com a entrevista com o Leomon Moreno, Paulinho? Segue, Wilson, segue. Vamos lá, então. Luana já está no ar. Luana, vamos chamar o Leomon Moreno, então, para estar batendo aquele papo? Vamos lá, Vils, Paulinho, eu quero que vocês também aproveitem ao máximo, porque eu tenho assim, o privilégio de estar sempre pessoalmente com o Leomon, então eu quero que vocês aproveitem para falar com esse astro, né? Tirem todas as dúvidas também. Rapidinho, eu tenho que mandar uns beijinhos que tá bombando aqui. A Lília Santos está mandando um beijo para todos nós aqui, mandando a gente arrasar. O Flávio Henrique Barroso, meu fiel escudeiro aqui também na digital, Homem dos Botões, lá no meu programa que vai estrear. Um beijinho para o Rafael Passos, que é meu parceiro lá na Galera em Dose Dupla. Ele fala do futebol feminino e eu do paradesporto. E um beijinho para o Alan Luiz, fisioterapeuta, que já gravou comigo aí, vai estar logo, logo no programa que vai estrear. E agora, então, o nosso astro, né? Eu costumo chamar eles de estrelinha, mas o Leomon já subiu aí a categoria, né? O astro. Leomon Moreno, seja bem-vindo na nossa Cesta da Inclusão. Leomon, o microfone está fechado, Leomon, você pode tentar abrir? Muito boa noite. Aí, agora sim. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, né? Dividir um pouco aí das minhas histórias, da minha carreira, como estamos vivendo nesse momento difícil aí da vida, né? E agradecer aqui principalmente a Luana pelo convite, fico muito feliz e estamos junto aí. Podem ficar muito à vontade, né? Não tenho nenhuma frescura aí, nenhum tabu de falar em relação a qualquer assunto que seja da nossa deficiência ou do esporte, podem ficar bem à vontade mesmo. Estarei aqui disponível. A câmera também está fechada, você consegue abrir ela para a gente? Aê! Beleza. Pegando aí certinho? Talvez tá eu não esteja posicionando a câmera certinho aqui. Não, tá bom assim. Paulo? Muito bem. Comprometido, como você fala, o Pelé do Golbol? Você quer comentar? Quer tirar alguma dúvida? Muito bem, amigos da Digital Esporte, né? É um prazer recebê-lo aqui, viu, Leomon? Seja bem-vindo, né? Bem, vamos assim. Claro que eu já vou fazer um convite para você estar conosco em um próximo programa, com muito mais tempo, com muito mais espaço para a gente conversar, para a gente debater, né? E fala um pouquinho para a gente, Leomon, da sua história de vida, né? Quem é Leomon? O que te levou a jogar golbol? Fale um pouquinho da sua história de vida para a gente. Opa, então, a minha história começa em Brasília, né? Eu comecei minha história no esporte lá em Brasília. Meus dois irmãos são deficientes visuais também, então minha mãe foi premiada. Iniciei lá através do atletismo, na verdade. Comecei trabalhando um pouco do esporte lá no atletismo, depois passei por outros esportes, natação, judô, futebol de 5, ciclismo, participei de campeonatos até de xadrez, né? Mesmo eu sendo uma pessoa nova ali, 12, 13 anos, até os meus 15 joguei xadrez também, consegui ser campeão brasiliense de xadrez, então o esporte aí, eu digo que está totalmente voltado à minha vida aí, eu vivo em função do esporte, sou muito competitivo, se tiver uma competição ali de cara ou coroa, eu quero estar dentro, eu quero ganhar, então essa competitividade está dentro de mim, né? Comecei lá em Brasília e meus irmãos,
eles já praticavam o goalball quando eu conheci o esporte, né? Então, foi uma influência de família. Passei por outros esportes, mas acabei me achando mesmo no goalball, né? Com os meus 16 anos ali, tive uma boa atuação num campeonato escolar, tive minha primeira pré-convocação ali para a seleção, e daí para frente só veio evolução, né? Convocações para a seleção, participação em campeonatos nacionais com medalhas já, participação em campeonatos internacionais também. Hoje, graças a Deus, posso contar com um quadro de medalhas assim, que eu tenho desde medalhas distritais, né, até medalhas paralímpicas. Então, sou muito grato mesmo ao esporte trago, né, tudo isso para a minha vida. Qual é assim, claro, em primeiro lugar, nós somos seres humanos. Você, claro, como todos nós, é um ser humano, é um atleta. E qual é a sua realização pessoal sendo um atleta de goalball? Então, a minha realização, com certeza, é sempre estar em evolução, conseguir inspirar também outros atletas, né? Tem atletas aí mais jovens que eu tento sempre dar o melhor exemplo possível para essas pessoas que me tendo assim como referência, né? Possam se desenvolver também não só como atleta, mas quanto pessoa também para a vida, para o seu dia a dia. Isso é uma das missões aí que eu carrego comigo e sempre quero dar o meu melhor para contribuir tanto no ramo do esporte quanto no ramo social. Para encerrar de minha parte, depois eu vou deixar os colegas também te fazer perguntas, tal, porque tem o Wilson, tem a Luana, né? E você sabe que o tempo aqui é meio corrido, né? Qual é o grande sonho do Leomon quanto ser humano? Uma coisa que nós, né, como você, eu também, pessoa com deficiência e atleta. Qual é o grande sonho do melhor jogador de goalball do mundo? Então, assim, pessoalmente, né, da minha vida familiar, até o meu grande sonho mesmo é ser pai, construir uma família aqui com minha esposa e poder dar ensinamentos aí, até mesmo dentro do esporte, talvez algum filho meu possa vir a ter também talento para algum esporte, né? E dentro do esporte, o meu maior sonho, com certeza, é uma medalha de ouro paralímpica, né? Hoje, o goalball brasileiro já tem 2 medalhas paralímpicas, uma de bronze no Rio 2016 e uma de prata em Londres 2012. Eu estava nesses 2 feitos, né? E o meu grande sonho mesmo aí dentro do esporte é poder conquistar essa medalha de ouro, e a gente está nessa preparação aí, nesse rumo, né? Para conseguir essa medalha de ouro em Tóquio. De minha parte, é uma alegria muito grande falar com você, Ramon, porque é sempre assim, né? Todo brasileiro, principalmente, gosta muito do esporte e o futebol está arraizado na nossa vida, né? E eu fico pensando assim, estou muito feliz hoje por estar conversando com um assunto que a gente conhece muito, o goalball. Você é um atleta de goalball e eu brinco de goalball. Eu realizo, né, aquele anseio como aquele jogador de fim de semana, que ele trabalha a semana toda e no final de semana ele se reúne em uma quadra, um futebol society para jogar com os amigos. Eu também me realizo assim como uma pessoa que brinca de goalball, que reúne uns 4, 5 amigos, joga um goalball, vendo alguns que enxergam, e a hora que termina vai tomar aquele chopinho, aquela cervejinha, né? Então eu fico muito feliz por estar conversando hoje com um atleta de verdade, que eu brinco de goalball, você é um atleta, viu? Bacana, bacana, é o famoso peladeiro, né? Exatamente. Leomon, Paulo, Luana, o Ramon está pedindo aqui, já são 19 horas. Meu pai do céu. Eu queria até passar para a Luana, convidar o Leomon para no próximo programa, Paulinho, ele começar desde o início do programa,
a gente fazer um programa ampliado com o Leão Moreno, porque o nosso tempo estourou. E o diretor aqui está falando, tá na hora de terminar, tem que terminar. Tudo bem, gente? Com certeza, por minha parte, tranquilo. Luana? Eu agradeço muito, Léo, que falar em esposa, a Milena está aqui acompanhando, e a Tânia Rossi também mandou dizer que está acompanhando. Léo, eu acho que sexta não vai dar, você já entra, né, no CT, na fase de treinamento segunda-feira, mas assim que você estiver fora, a gente te chama de novo. Com certeza, tamo junto. Paulo, encerrar? Valeu, gente. Um abraço a todos. Sexta-feira tem mais. 1000 perdões, pessoal do Speed Show. A gente volta na próxima sexta. Bom final de semana.